Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Estamos aqui nessa quinta-feira, dando início a mais um programa Umbanda Sem Fronteiras, que acontece aqui na nossa rádio Sensorial FM. Eu sou Mãe Auren, eu estou sempre acompanhada do meu pai de santo, o pai Joãozinho. A sua bênção, viu, pai? Aproveito também para pedir a bênção de todos que estão aqui escutando o nosso programa. Aproveito também para agradecer a todos vocês que compartilham da sua energia aqui todas as quintas-feiras ouvindo o nosso programa. E lembrando que caso você não tenha conseguido escutar algum dos nossos programas, fica o convite para você seguir o canal do YouTube da Rádio Sensorial FM, onde eles colocam lá os programas, os nossos programas antigos, né? Mas também todos os programas da rádio. Então fica o convite aí para vocês. Aproveito também para já desejar uma quinta-feira iluminada a todos, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de bom humor, cheia de saúde para todos, né? Hoje eu trouxe um tema aqui que eu acho que, na verdade, é um grande questionamento, que eu acho muito importante, na minha opinião, de que a gente faça esse questionamento, que a gente entenda algumas coisas, principalmente quando a gente está falando do processo de desenvolvimento mediúnico, e para que a gente possa compreender como esse desenvolvimento acontece. Por que eu estou falando isso? No último programa, o pai Joãozinho trouxe várias coisas interessantes, num programa de muita coragem, num programa de muita força, um programa de muita informação. Eu confesso a vocês que eu ouvi o programa dele já 2 vezes, porque eu achei muito importante. Eu aconselho vocês que não tenham escutado o programa, que vocês busquem esse programa para escutar, vale muito a pena. Mas de tudo aquilo que, para quem não escutou, que o pai Joãozinho falou, me pegou algo em relação as pessoas estarem passando as informações, a teologia da Umbanda, informações a respeito da incorporação, da manifestação, né, da nossa conexão com os nossos guias através da internet. Eu acredito que a internet ela veio para revolucionar a maneira de conhecimento, né? Se lembrar, na minha infância, na minha adolescência, eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que pegar a Barça, eu sou desse tempo, de pegar a Barça para aprender. Não tinha um computador ou um celular na minha frente onde eu poderia escrever qualquer palavra e ter diversos livros, biografias, pessoas falando a respeito daquele tema. Era muito difícil, né? Então, assim, eu sou super fã da internet, eu acho muito importante esse portal de conhecimento que se abre através da internet, mas também acredito que algumas coisas, elas não podem ficar só no campo da informação externa. Elas precisam ser vivenciadas, elas precisam ser experienciadas. E é aí que eu acredito que se criam muitos gurus de internet, né? Pessoas que elas apenas se empoderam da informação vinda dos livros, das palavras dos outros, né? O que eu chamo de informação externa, e elas não escutam as suas próprias informações internas, que vêm através da experiência, que vêm através da tentativa, que vêm através do erro e do acerto, que é o que acontece quando a gente vai para um chão de terreiro, que é o que acontece quando a gente decide vivenciar
a nossa religião, vivenciar as incorporações, a conexão com as entidades, toda a gira, né, todo o trabalho dentro de um terreiro. Então, nesse programa eu queria conversar um pouquinho com vocês e chegar num entendimento que para mim é um entendimento que faz sentido, de que no processo de desenvolvimento mediúnico é importante sim que o médium traga informações, então vá procurar cursos, palestras, bibliografias, contos, livros sobre a nossa religião, mas também é de fundamental importância que ele, se quer caminhar dentro, né, da doutrina, dentro da religião, e ele queira seguir esse caminho, né, de sacerdote, de umbanda, ele vá para um terreiro. Ele vai vivenciar aquilo. Não tem como a gente falar do caminho do sacerdote de umbanda, de um caminho de um pai de santo, de um caminho de um médium, sem que ele passe por essa experiência que é o pé no chão do terreiro, que é estar ali, né, escutando um preto velho falar, cambonando um caboclo, um exu, um baiano, um marinheiro, escutando uma mãe de santo passar suas experiências e escutando as histórias dos consulentes através das consultas. Tudo isso é muito importante nesse caminho. Então, esse programa, a partir do segundo e do terceiro bloco, eu queria falar um pouco de quanto é importante a gente achar esse equilíbrio entre o estudo, principalmente nesse mundo onde a internet vem trazer uma enxurrada de informação, mas que você não perca essa oportunidade de vivenciar esse ensino que ele vem de dentro para fora, que ele vem através do seu olhar, do seu silêncio, da sua própria conexão, para que você possa alcançar a conexão com os guias e assim você possa caminhar dentro dessa religião que é tão maravilhosa. Mas isso eu vou me aprofundar um pouco no segundo e no terceiro bloco. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu deixo essa perguntinha aí para vocês. O que vocês acham? O quanto é importante a pessoa estudar e buscar informação, fazer os cursos e trazer toda a informação da nossa religião através dos livros? Ou é mais importante ou nem é importante tanto os livros, mas sim é mais importante que ele vivencie a nossa religião nos terreiros? O que você acha que é mais importante? Você consegue pensar numa resposta? Pensa aí na sua resposta que eu já volto com os meus pontos de vista e os meus questionamentos sobre essa pergunta. Fica aí que a gente já volta. Nós, do NEF e Céu Sementes de Luz, sabemos da importância desse momento tão difícil, onde muitos estão precisando de ajuda e orientações. Então nós vamos realizar consultas individuais com o Pai Ronald Edo de Xangô, fazendo jogo de búzios, e o baralho cigano com a Mãe Sandra Regina de Inhansã. E olha, gente, os valores são promocionais para dar uma mãozinha para você. A consulta ela é individual e seguimos todas as normas de segurança com o uso de máscara e de álcool gel. É obrigatório e imprescindível que você, consulente, use a sua máscara. Também realizamos atendimentos com a magia divina, magia de Exu, radiestesia, tratamento terapêutico e reequilíbrio energético. Agende agora o seu horário no WhatsApp 11 9 5292 8837 ou no telefone fixo 13 3491 3522. Nós estamos localizados no bairro do Boqueirão, na cidade de Praia Grande. NEF e Céu Sementes de Luz, trabalhando para levar você sempre aos melhores caminhos. Estou de volta aqui com o programa Umbanda Sem Fronteira na Rádio Sensorial FM. Eu deixei vocês com uma pergunta e queria saber se vocês pensaram na resposta. Deu tempo de você pensar na resposta? Bom, a minha resposta é de que precisa haver um equilíbrio. Nem tanto para cá, nem tanto para lá. É preciso que você saiba andar sobre os dois. É importantíssimo que você esteja num terreiro, vivenciando e aprendendo a Umbanda pé no chão, a Umbanda humildade, a Umbanda que vai vindo o conhecimento dos guias, mas também é de fundamental importância que você vai estudar. Estudar é pro resto da vida. Eu falo que quando você pensa que você já aprendeu tudo, é hora de você morrer.
né? Porque nessa vida a gente tem sempre espaço para aprender algo a mais. Então é muito importante que os médiums leiam, procurem informações, saibam. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Mas o que eu penso sobre isso é que, principalmente quando a gente está falando sobre a mediunidade, a gente está falando de espiritualidade, que é algo que vem do campo da não matéria, né? Não do raciocínio lógico, a gente precisa aí abrir um pouco a nossa consciência para falar sobre o que é a energia, o que é sutil, o que não é talvez cientificamente provado ainda. Quando a gente está indo para esse caminho, quando a gente principalmente está no início, né, a gente está se desenvolvendo, a gente tem muita curiosidade e a gente tem muita ânsia e muita vontade de aprender. A gente quer saber como faz, porque não é tão claro pra gente, não é palpável, né? A mediunidade não é algo palpável, não é algo que você consiga aprender como 1 mais 1 é 2. Não vem desse lugar do raciocínio lógico. E aí eu entendo a grande curiosidade e a grande necessidade que nós temos de procurar alguém que possa ensinar a gente a fazer aquilo, né? Pensando também, e isso eu já falei em outros programas aqui, de como nós fomos ensinados a aprender. Como que a gente aprende as coisas? Desde pequeno, a gente é incentivado a procurar a informação externa. E a nossa própria informação interna, ela não é valorizada. A tentativa e o erro, ela não é valorizada na nossa sociedade, né? Quase que é proibido errar, né? E a gente sabe que é através da tentativa, do acerto e do erro que nós aprendemos. Ninguém aqui nessa vida aprende sem ter errado alguma vez, porque às vezes, e na maioria das vezes, os nossos aprendizados estão naquilo que a gente não fez corretamente. E aí a gente tenta uma segunda vez, muda um negocinho aqui, muda um negocinho ali, e a gente aprende. Acontece que nas escolas e na maneira como nós aprendemos, tudo vem de um mestre, né? De um professor que contém toda a informação que você precisa. E você precisa provar que você sabe aquilo para passar num vestibular, para entrar numa boa universidade. Então, nós, seres humanos, crescemos aprendendo dessa maneira. E quando a gente está falando de algo tão sutil, algo tão misterioso, né? Que entra nesse campo a ciência ainda não prova, a gente tem um pouco de dificuldade de aprender. Então, por isso que a gente busca incansavelmente alguém que fale, é assim que faz. Quando, na verdade, a gente precisa confiar no que a gente sente. Confiar nesse corpo que sente. Confiar naquilo que está vindo através do não físico, não material. Né, aquela vozinha, né, aquela vontade que dá de fazer algo, é aquela intuição. E quando a gente fala da mediunidade, e aí eu falo não só da incorporação, que é a mediunidade mais utilizada, né, ou mais conhecida dentro dos terreiros, eu tô falando também da psicografia, eu tô falando da vidência, da clarividência, do desdobramento, eu tô falando de diversos tipos de mediunidade. A gente precisa começar a entender como essa mediunidade, ela se manifesta através de mim. E entender que cada médium, cada ser humano vai se conectar com essa mediunidade de uma maneira. Ela não é exata, assim como esse conhecimento que a gente está habituado, que o conhecimento material, o conhecimento exato, o conhecimento lógico. Ele vem de um lugar onde você precisa experimentar, onde você precisa entender, onde você precisa compreender. E para isso você precisa experimentar. E como que você faz isso? No terreiro. Pé no chão. Gira após gira, indo para gira, escutando o atabaque tocar, percebendo a energia do lugar. A gente está falando de energia. Como que eu percebo uma energia? Como que eu me conecto com uma energia? Eu só consigo me conectar com uma energia através da percepção sensorial do meu corpo. Ou eu sinto o meu corpo arrepiar, ou eu sinto um frio no estômago, ou o meu coração acelera. De alguma maneira, eu sinto essa energia. Mas como que eu aprendo a sentir? Como que a gente ensina alguém a sentir? A gente só pode ensinar alguém a sentir
sentindo, experienciando. Então, entenda como é muito importante o conhecimento, sim. Mas, em primeiro lugar, esse conhecimento que vem de dentro para fora. Essa permissão de você, como ser humano, a tentar, a experimentar e principalmente a sentir. Então, é muito importante, sim, o conhecimento externo, é muito importante a história da Umbanda, é muito importante os fundamentos, é muito importante todo o conhecimento que você pode ter através dos livros. Mas se você não aprender, se você não permitir esse corpo a sentir, a experienciar, toda essa informação pode, sim, até te atrapalhar. Pode, assim, até te limitar na experiência sensorial. Bom, mas isso a gente vai aprofundar daqui a pouquinho no terceiro bloco. Você aguenta aí? Espera mais um pouquinho e eu já volto. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM. Vamos continuar esse nosso raciocínio aqui. Eu tô gostando, tá muito bom e a gente vai chegar em algum lugar, tenho certeza. Bom, eu falei para vocês que nesse processo de conexão com a espiritualidade, de compreensão de como a mediunidade se manifesta através do seu corpo, é muito importante que você tente, é muito importante que você sinta, é muito importante que você experiencie. Mas para que você possa tentar, né, você tem que saber que às vezes você vai acertar e às vezes você vai errar. E não no lugar de que, eu vou falar uma coisa errada, eu vou fazer uma coisa errada, como se tivesse algo que é certeiro para ser feito. Não. É de um lugar onde talvez no início a gente não esteja tão afinado, né, tão conectado e não esteja compreendendo a mensagem que os nossos guias querem passar através de nós da melhor maneira possível. Né? Eu não gosto de colocar esse certo e errado, porque as pessoas pensam que existe uma maneira 100% correta de incorporar e uma maneira 100% errada de incorporar. Não, existe uma conexão afinada que os médiuns com mais tempo conseguem, porque eles tentaram mais vezes, eles experienciaram e eles aos pouquinhos foram afinando. Como naquele exemplo que o pai Joãozinho deu, né? Que é como se fosse uma estação de rádio antiga, aquele botãozinho que você precisa sintonizar perfeitamente a estação para poder escutar a música correto, para você poder escutar a música sem chiado. E se você não sintoniza, se você coloca muita força, passa da estação, ou se você fica com muito medo, você não chega nem na estação. E aí aquela música vem com ruído. E aí a mensagem que o seu guia queria te passar não vem tão clara, tão lisa. Então, essa tentativa e erro que a gente fala é nesse sentido, de tentar cada vez mais estar mais afinada e mais sintonizada com a mensagem que você precisa passar. Para isso, é muito importante que você sinta um campo seguro. Imagina, por exemplo, se você vai aprender a ser um equilibrista. Né? Você tem que passar de um ponto ao outro, naquele fiozinho, naquela linha fina que o equilibrista precisa passar e você não sabe fazer isso. Você vai começar com medo, devagar, pezinho por pezinho, até você aprender a se equilibrar, até você aprender a entender qual parte do seu corpo que você contrai, para onde você coloca o peso. Mas para que você possa tentar tudo isso, é preciso que tenha ou um colchão lá embaixo, ou uma rede de segurança, porque você vai cair. Você vai colocar mais força, você vai se desequilibrar e isso faz parte. Só que é importante que você entenda que tem um colchão lá embaixo, que tem uma rede de proteção para toda vez que você cair. Assim é com a mediunidade e assim é no seu processo de desenvolvimento mediúnico. É preciso que você tenha esse colchão de proteção. E aonde está esse colchão de proteção? Está no terreiro. Está nas firmezas que os pais fazem, está na preparação do terreiro antes de começar a gira. Tá em todas as preces que são feitas, tá na defumação, tá nos cantos que fazemos, tudo aquilo que a gente faz e todo o trabalho que o Pai de Santo tem para manter aquele lugar um lugar seguro, um lugar de confiança, onde você possa ir lá para a fila do equilibrista e não tenha medo de cair, porque se cair tá seguro, tem gente para te segurar, tem um colchão.
Por isso que a gente fala que algumas coisas não podem ser explicadas apenas pela internet, porque você não tem o colchão, você não tem a rede de apoio embaixo. E se você cair, o que vai acontecer? E se você vivenciar e experienciar algo que está fora do seu controle, fora daquela sintonia que você está adaptado, o que você vai fazer? Quando você está num terreiro, existem os pais, as mães de santos, as pessoas que estão ali, que já passaram por isso e que provavelmente podem te auxiliar. E isso vai te dar um campo seguro. Então, por isso que a gente fala, e por isso que o pai Joãozinho falou, do perigo de você só aprender através dos livros ou só aprender através da internet e não ir no terreiro. Outra coisa que é muito importante a gente falar nesse aprendizado que vem do externo é que, às vezes, a maneira como eu aprendi, a maneira como eu sinto, a maneira como a mediunidade se manifesta através do meu corpo e da minha compreensão daquelas sensações, ela é apenas minha, ela não é igual para todo mundo. E se eu começo a falar para você, antes de você se permitir sentir através do seu corpo, eu vou te influenciar. Vou falar, quando eu vou incorporar, eu começo a sentir o meu corpo chacoalhar. Eu passo essa informação para você. Você confia em mim. Você vê que eu já sou uma pessoa que andei um pouco mais nessa caminhada, né? Você percebe que eu tenho facilidade de me conectar e de transmitir a mensagem dos meus guias. Você vai querer chacoalhar o seu corpo. Porque lembra que eu falei da maneira como a gente aprende? A gente aprende externo. Bom, se a Aurin falou que é assim, eu vou fazer. E às vezes a incorporação não acontece assim. Você não experimentou, você não sentiu. Então, por isso que é muito importante que você primeiro experimente. Deixe o seu corpo sentir. Como que você sente o atabaque? Aonde o atabaque toca em você? Qual parte do teu corpo que você sente quando o atabaque toca? Qual parte, o que você sente, o que você pensa quando passa uma defumação perto de você? Quando a gente canta para os Exus, aonde você sente? Primeiro você precisa validar isso em você, com a segurança e com o auxílio de todos os outros. E aí sim, depois que você vivenciou, depois que você experimentou no seu campo, você validou aquele ensinamento que vem de dentro para fora, a sua própria sabedoria, aí sim você vai procurar o livro. Aí você vai entender o que aconteceu com você. Aí você vai ver a história, e aí você vai perguntar, aí você vai questionar. E aí você até pode perguntar para mim como é para mim. E a gente entra num campo de uma conversa gostosa, mas não uma certa influência. Então, finalizando aqui, o que eu gostaria de dizer para vocês é que sim, é muito importante que você estude, é muito importante que você seja um ser humano ético, é muito importante que você ande dentro das suas verdades, é muito importante que você conheça a história da Umbanda, é muito importante que você conheça a história do chão que você tá, é muito importante que você estude a nossa doutrina. Mas também é muito importante que você vivencie a Umbanda, vivencie a mediunidade, que você experimente, que você se permita tentar, que você se permita errar, que você se permita acertar, principalmente no seu processo de conexão e desenvolvimento mediúnico. Mas, se é isso que você quer, se essa é a sua verdade, esse caminho que você quer, você precisa estar num campo seguro. Você precisa estar acompanhada de pessoas que já fizeram essa trajetória. Você precisa estar num chão seguro, num chão firmado, num chão pronto para que você se conecte com os espíritos e a espiritualidade, as entidades que você precisa. Entendido isso, vai viver a sua espiritualidade, vai viver a sua experiência da melhor maneira possível. Eu vou ficando por aqui, chamando meu Pai de Santo para continuar a conversa com vocês e espero vocês na próxima quinta-feira. Muito obrigada. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi e, claro,
com você. Inscreva-se já. Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Pessoal, bom dia. Peço a bênção de todos. Agradeço a Mãe Áurea novamente por abrir o programa com tanta coisa boa, informação boa, nessa quinta-feira. Agradecendo a audiência, a companhia, o respeito. Agradecendo sempre o Pai Ronald por nos abrir esse espaço na rádio, nesse nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Está acontecendo muita coisa com a nossa religião, né? Eu nunca vi um movimento tão grande nas redes sociais sobre o que está acontecendo. A mobilização, a preocupação e a união que está acontecendo. A gente tem visto vídeos, comentários, memes, né, sobre essas lives de incorporação remota. O perigo disso, a falta de proteção sobre isso, os riscos que os médiuns correm. A gente tem feito lives diárias com os pais de santo, com as mães de santo, com as pessoas que têm terreiro, que sabem como é difícil manter um terreiro, como é perigoso cuidar da cabeça de uma pessoa, brincar com uma pessoa, né? A gente no terreiro que tem portas fechadas, a gente que tem a porteira do terreiro, a casinha de Exu, nós fazemos nosso trabalho com seriedade, e mesmo assim às vezes acontece de algum quiumba pegar um médium, um consulente, e as coisas ruins acontecem, é perigoso ele bater a cabeça no chão, machucar alguém. Isso se torna 1000 vezes mais fácil de acontecer quando a pessoa está incorporando em casa sozinha. Sem proteção, sem conhecimento e principalmente gastando dinheiro, né? É impressionante a gente ver as pessoas participando de uma maluquice dessa. O pai de santo vai incorporar um preto velho numa cadeira gamer, caríssima, usando o relógio importado, usando o colar de ouro, usando um fone Bluetooth caríssimo para dar uma mensagem de um preto velho. É um absurdo dos absurdos. Quem conhece a Umbanda, quem tem vivência de terreiro, sabe que isso é perigoso. Não existe filho virtual. Filho virtual para mim é aquele bonequinho do Yamaguchi, é um chaveirinho, né? O filho a gente tem que abraçar, a gente tem que sentir energia, tem que olhar no olho, tem que às vezes dar uma bronca no filho, olho no olho. Não existe como você fazer isso remotamente. Não há tecnologia possível para isso, né? A gente falou tanto mal antigamente das igrejas evangélicas que vendiam tijolinho de Jesus, água benta, caneta, toalha, tudo benzido por um preço enorme. E a gente, infelizmente, está indo para o mesmo caminho, né? Comercializando a fé, comercializando a espiritualidade. Quero crer, eu tenho certeza, eu coloco a minha mão no fogo, que os mais velhos dessa vertente que está acontecendo, essas situações de incorporação remota, eu tenho certeza absoluta de que não concordam com isso. Por mais que eles trabalhem na rede social, por mais que tenham os cursos que eles fazem, eu tenho certeza absoluta e os convido a falar conosco sobre isso. Eu tenho certeza que as pessoas de qualquer vertente responsáveis não concordam com esse negócio de incorporação via internet. É o mínimo que a gente conhece da Umbanda, é o perigo da incorporação errada, do Egum. Aí eu vou em casa, ponho uma roupa vermelha de pombagira, começo a escutar as instruções pela internet, recebo um quiumba ali, um espírito obsessor, sai matando todo mundo, me matando, me machucando. Quem que vai preso? É o pai de santo irresponsável que está lá no outro lado do mundo passando informação? É o quiumba ou é o médium que vai preso? Creio que é o médium. Existe muita coisa envolvida. A pessoa em casa pode receber um quiumba, esse quiumba é inteligente, ele pode ajudar a pessoa no começo, ele pode atender pessoas na própria casa desse médium, ele pode até ajudar um pouco essas pessoas, e quando ele ganha confiança do médium e das pessoas, ele vai começar a fazer barbaridades, se cortar, mandar fazer algum trabalho diferente, abusar da pessoa, abusar da parte física da pessoa e da parte psicológica, né? Então, pessoal, não é brincadeira, a gente não está assustado à toa.
É muita coisa envolvida. São vidas envolvidas. Vidas de seres humanos. Às vezes no aperto, na dificuldade, eles procuram algum caminho. E esse caminho não é o certo. O caminho certo é o caminho correto. Não existe atalho. A mediunidade, como eu sempre falo, é uma sintonia fina, bem fina, onde você vai sintonizando nas rádios, qual é o seu guia, qual é a entidade que vai trabalhar com você, se a entidade é boa, se a entidade é ruim. Então eu quero deixar aqui gravado, eu quero deixar o meu convite às pessoas de qualquer vertente da Umbanda que concordam ou não com esse negócio de incorporação em casa, para virem a público se pronunciar, debater conosco, para a gente chegar num denominador comum. Toda Umbanda é boa, desde que tenha caridade. A Umbanda não se mexe com dinheiro, não é virtual, não tem como você defumar a casa da pessoa para preparar o ambiente pela internet. Não tem como você tocar os tabaco e sentir o cheiro pela internet. É outro mundo, pessoal. Por favor, tomem cuidado. São vidas. Novamente, convido aqui as pessoas que fazem isso a vir a público para debater conosco, sem brigar, mas com respeito, para a gente se entender. Preservar a vida do ser humano. Obrigado, a bênção de todos e uma boa semana. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.